Fala jovem, tudo bem com você? Aqui é o professor Alex Siqueira para mais uma aula de física. E aproveitando que os brothers da casa estão dormindo, aproveitando que o Boninho e o Thiago Leifert permitiram que eu gravasse essa aula aqui, veja você, jovem. Estou gravando essa aula aqui dentro da casa mais vigiada desse país. Estou aqui na sala, ó. Aqui é o local onde as pessoas costumam ficar emocionadas, né? Nas terças-feiras, por exemplo, quando anunciam ali quem vai sair da casa. E rapaziada, eu quero começar a nossa aula de hoje citando a nossa, digamos que penúltima aula. Vamos lá? Olha só. Na nossa penúltima aula eu apresentei para vocês quais são as três variáveis de estado, que são a pressão, representa ali a ideia de que como as moléculas do gás interagem, tá legal? Nós temos o volume, beleza? O volume é porque o gás, para você trabalhar com o gás, ele precisa ser levado a um recipiente, né? E nós temos a temperatura, que ela mede o grau de agitação das moléculas que compõem o gás, beleza? E aí, pessoal, pensando nessas variáveis de estado, na nossa última aula eu mostrei para vocês aqui algumas leis de transformações gasosas. São elas a lei de Boyle-Mariotte, né? Que em todo o processo a temperatura fica constante e quem muda é a pressão e o volume, né? Nós temos a lei de Gay-Lussac, que em toda transformação a pressão fica constante, então é o volume e a temperatura que mudam, tá legal? E está faltando alguma coisa, tá? Que eu quero começar a falar com vocês aqui hoje. Tá legal, pessoal? Então aqui nesse começo de aula, galera, nós vamos ver aqui uma terceira lei que fala que a última variável de estado permanecerá constante. Tá legal, pessoal? Então vamos começar aqui a nossa aula de hoje mais ou menos assim, ó. Vamos lá? A lei que eu estou citando a vocês é a lei de Charles. A lei de Charles diz o seguinte: com o volume constante, a pressão de uma dada massa de gás varia proporcionalmente com o valor da sua temperatura absoluta. Tem algumas coisas aqui nessa definição que eu quero falar com vocês, né? Bom, a primeira coisa que eu posso trazer aqui para vocês é que o volume ele é constante, né? Volume constante. Tudo bem? Pessoal, com o volume constante, pessoal, o que vai acontecer aqui? Olha só, com o volume constante, repara que está escrito ali que a pressão ela varia com a temperatura absoluta, beleza? Basicamente isso aí, ok? Olha só, galera. Então, com o volume constante, a pressão de uma dada massa de gás varia proporcionalmente com a sua temperatura absoluta. Beleza? Existe então uma lei, né, em que mantida a pressão constante, eu tenho o que? Eu tenho uma relação entre a pressão e a temperatura absoluta de um corpo. Tá legal? Bom, nesse caso aqui, pessoal, uma outra coisa que nós podemos ver é que a pressão ela é proporcional, varia proporcionalmente com a temperatura. Legal? Primeiramente, galera, olha só, a transformação em que o volume é constante, volume constante. O nome dessa transformação aqui, ela é conhecida como transformação isocórica. Isocórica, isométrica. Hã? O que foi isso, cara? Isométrica ou isovolumétrica. Isovolumétrica. Então, assim,
A transformação a volume constante, pessoal, ela apresenta o quê? Ela apresenta três nomes, né? Isocórica, isométrica ou isovolumétrica. Escolha o seu favorito aí, beleza? E pessoal, para comentar sobre a lei de Charles aqui, gente, eu vou pegar essa figurinha aqui da última aula, que já estava até pronta aqui, que foi aqui que eu parei, né, na lei de Gay-Lussac. Beleza? Aqui assim, ó. Então, o que eu vou fazer aqui com vocês, pessoal? Eu vou começar nessa situação, ó. Eu tenho aqui, por exemplo, um cilindro. Beleza? Eu já vou desenhar aqui o outro cilindro. Beleza? E o meu cilindro, por exemplo, ele estava assim, ó. Eu tinha o êmbolo nessa posição. O cilindro, ele recebeu aqui, né, um calor de uma fonte externa. Tá legal? E aí, no caso, eu coloquei aqui em cima um pezinho, tá certo? E aí eu me lembro que eu trabalhava com vocês com o que? Deixa eu pegar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bolinhas aí que representam o gás. Tá legal? Olha só, o que eu vou fazer aqui, gente? Aqui é uma situação em que o volume permanece constante. Tá legal? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou dobrar aqui o fornecimento de calor. Certo? Nossa senhora. Eu vou dobrar aqui o fornecimento de calor, ó. Eu tinha uma chama, né? Agora eu acabo tendo duas chamas. Tá legal? Ah, já sei então, professor. O êmbolo vai saltar aqui para cima, né? Cara, ele saltaria aqui para cima. Ele saltaria, eu só não vou deixar. Então, se eu dobrei aí, por exemplo, o fornecimento de calor, eu também vou dobrar aqui, ó, aquilo que pressiona, né, aquele êmbolo de cima para baixo. Beleza? Então, nessa brincadeira aqui, galera, o gás, ele ficou mais agitado, tá? Mais agitado. A temperatura aumentou e pelo fato de que o volume não mexeu aqui, pessoal, então nessa situação eu tenho que o volume ficou constante, né? Então reparem só aqui, ó, nesse caso aqui eu tenho uma pressão inicial e um volume inicial. E aqui eu tenho uma pressão final e um volume final. Tá legal? Não, bom, isso aqui acontece de uma forma tal que o que vai acontecer? Cara, eu tenho uma relação aqui entre a pressão inicial e a pressão final, assim como eu tenho uma relação com o volume final e o volume inicial, né? O que vai acontecer aqui, gente? Olha só, aqui eu tinha uma pressão, né? Aqui eu vou ter uma pressão maior, porque eu não mexi no espaço e aumentei a agitação das moléculas. Então a pressão final é maior. Opa, ficou grandão de novo. A pressão final é maior do que a inicial. Legal? E o volume final. Volume não, né? Eu falei de volume, mas na verdade o volume é igual, né? Pode colocar aqui que o volume é igual. O volume é o mesmo. E a temperatura inicial, né, que ele apresenta aqui, eu queria falar sobre isso, né? Acabei confundindo. Deixa eu apagar esse negócio aqui. Então nós temos aqui a temperatura inicial e a temperatura final. Beleza? Em todo caso, nós temos aqui que a temperatura inicial ela é igual não, Alex. Opa, ela é menor do que a temperatura final, né? Porque eu aumentei aqui o fornecimento de calor, aumentei aqui no caso caramba. Aumentei aqui no caso a agitação das moléculas, beleza?
Então repare que aquilo que eu havia dito faz sentido aqui, né? Ó. É uma variação proporcional mesmo, tá legal? Uma variação proporcional. Então, se a pressão aumentou, a temperatura aumentou também quando o volume foi mantido constante. Então, o que verifica-se aqui nessa transformação isocórica, pessoal? Verifica-se aqui, então, que bom, um é proporcional ao outro, né? Então eu tenho que a pressão ela é diretamente proporcional com a temperatura, beleza? Eu vou passar para o lado de lá essa temperatura dividindo, fica bem assim, ó, P sobre T, e eu vou colocar uma igualdade aqui, e isso aqui será igual a um valor que nós chamamos de cons o quê? Muito bem, de constante, tá legal? Então, se é constante, se eu pego a pressão aqui e divido pela temperatura, eu tenho um valor, né? E aqui eu tenho o mesmo valor, só que eu tenho um pequeno detalhe, pessoal. Olha só, eu comentei aqui ó, que a temperatura é constante, tá legal? Temperatura absoluta, a temperatura constante não, né? A temperatura é absoluta, ou seja, a temperatura absoluta ela sempre é calculada em Kelvin. Pessoal, você precisa passar de Celsius ou de Fahrenheit para Kelvin, galera, pelo fato de que a temperatura em Kelvin ela não é uma multiplicação ou uma divisão da temperatura em Celsius. A temperatura em Kelvin é uma adição ou uma subtração da temperatura em Celsius, né? Em todo caso, o que eu posso ver aqui então? Eu posso ver o seguinte, ó, que pressão e temperatura finais, isso aqui vai ser igual a pressão e temperatura iniciais. Então nós temos aqui, ó, a terceira relação entre eles. Tá legal? E pelo amor de Deus, galera, aqui a temperatura é em Kelvin, tá? Não adianta usar em Celsius que não vai dar certo. Tá legal? Olha só, galera, vamos falar de gráfico então aqui agora? Né? 90, vamos botar aqui 0 agora, né? Beleza. E aqui, meus jovens, nesses eixos que vocês estão vendo aqui, aqui em cima eu tenho o eixo referente ao volume, perdão, minto, é a pressão. E aqui eu tenho a temperatura. Temperatura. Beleza? Olha só, pessoal. Então, assim, quando a pressão aumenta, a temperatura aumenta também e vice-versa. Deixa eu só sair da frente aqui, porque agora que eu vi que eu estou na frente. Tá aí. Dá pra aumentar um pouquinho? Dá aqui, ó. Beleza, então. Olha só. O gráfico desses dois carinhas aí, pessoal, no caso é uma reta crescente, ó. Tipo assim, nossa senhora. É uma reta crescente, mais ou menos assim, ó. Por exemplo aqui. Tá bom aí, né? Beleza, então. Então, galera, olha só. Eu vou de novo marcar aqui, ó, igual eu fiz na última aula, marcar dois pontinhos aqui, né? Um ponto aqui e um ponto aqui. Beleza? Esse ponto de baixo ele será o ponto A e esse ponto de cima o ponto B. Tá legal? O ponto A, galera, ele apresenta algumas informações, ó. O ponto A e o ponto B também, ele apresenta algumas informações. Aqui e também aqui.
Beleza. Vamos lá, galera. O ponto A, ele apresenta uma temperatura, que eu vou chamar de TA, e o ponto B apresenta outra temperatura, que eu chamo de TB. Legal? O ponto A apresenta uma pressão, que eu chamo de PA, e o ponto B, ele possui uma pressão, que eu chamo de TB. De PB, né? Vamos imaginar que a transformação aqui foi do estado A para o estado B. Tá legal? Bom, o que nós temos aqui, gente? Do gráfico, nós temos o quê? Bom, do gráfico nós temos que a pressão de A, a temperatura de A e o volume de A pode ser relacionado com a pressão de B, a temperatura de B e o volume de B. Tá legal? E aí, pessoal, vamos lá, ó. Bom, B tem pressão maior, né? Então a pressão de A é menor do que a pressão de B. A temperatura de B é maior do que a temperatura de A, porque está mais afastada do zero. Deixa eu mais uma vez sair da frente aqui, ó. Tá aí. Legal? A temperatura de B é menor do que a temperatura de A. E aqui eu tenho que o volume de A é igual ao volume de B. Tá legal? Essa reta aqui, ó, a constante por trás dessa reta aqui é o volume mesmo. Tá certo, galera? Então, gente, olha só. Bom, eu apresentei para vocês aqui três leis, né, com três funções. Né? Uma lei com uma função aí de deixar a temperatura constante, a outra com a pressão constante e a outra com o volume constante. Tá legal? Galera, com isso, nós podemos unir as nossas forças, as forças das coisas que eu acabei de mostrar para vocês aí, tá legal? E nós podemos chegar aqui naquilo que é conhecido por equação geral dos gases. Tá legal? Bom, da equação geral dos gases, o que eu posso falar para vocês aqui então? Olha só. Vamos lá, eu tenho três tipos de transformação, certo? 1, 2 e aqui está a terceira, né? Bom, aqui nós temos a transformação isotérmica. Nós teremos a transformação aqui isobárica. E aqui eu vou colocar só um nome, tá? Mas são três, lembra lá, né? Isocórica. Tá legal? Três tipos de transformações aí, tá certo? Pessoal, a transformação isotérmica, ela apresenta a temperatura constante. Tá legal? A isobárica apresenta a pressão constante. A pressão constante. A isocórica apresenta o volume constante. Então aqui, pessoal, você pode reparar que as três variáveis de estado, a temperatura, a pressão e o volume, pessoal, eles podem passar por um tipo de transformação em que um deles aí fica constante, né? Um não muda de valor, tá legal? Beleza? Então, galera, a ideia aqui é a seguinte: vamos tentar juntar as nossas energias aí numa coisa só? Por exemplo, ó, aqui quando a temperatura era constante, nós encontramos uma expressão matemática que é bem assim, ó, que a pressão final multiplicada pela pressão inicial é igual à pressão... A pressão final vezes o volume final é igual à pressão inicial vezes o volume inicial. Beleza? Na segunda transformação aí, a pressão constante, pessoal,
nós temos aqui então a ideia de que o volume final sobre a temperatura final é igual ao volume inicial sobre a temperatura inicial. Você também pode falar do inicial para o final, não só do final para o inicial, né? Tipo assim, o volume inicial sobre a temperatura inicial é igual ao volume final sobre a temperatura final, né? E com o volume constante, pessoal, seria o que então aqui? Ó? Seria a pressão final sobre a temperatura final é igual à pressão inicial sobre a temperatura inicial. Então aqui, meus amores, nós temos essas três situações. Essas três situações aqui, ó. Um, dois e três. Tá aqui. Beleza. Três equações, né? Três equações mesmo, que servem para você pensar na transformação de um gás de um estado para outro. Tá legal? No entanto, pessoal, no entanto, primeiramente, ajudando aí os alunos, né? Pô, professor, três fórmulas para eu gravar? Muito aluno pensa assim, beleza? É por isso que nós temos uma equação que é geral e pertence aos gases. Tá certo, pessoal? Galera, olha só, vamos pensar aqui, ó. Vamos lá, eu vou pegar aqui o pincel azul. Peguei o pincel azul. Nessas três equações aqui, onde que tem pressão? Vou pegar o vermelho, melhor para destacar melhor. Onde que tem pressão? Vou até dar um zoom aqui, ó. Nessas três equações aqui, onde que tem pressão? Eu tenho pressão aqui. Eu tenho pressão aqui. Eu tenho pressão aqui. E eu tenho pressão aqui. Então, olha só, a primeira coisa que eu posso pensar a respeito da pressão que aqui ela existe é em relação a quê? É em relação a onde que a pressão está posicionada, onde ela está, né? Por exemplo, aqui fica mais fácil de você ver, ó. Nesse caso, a pressão ela está dividindo com a temperatura, né? Então a pressão aqui ela está numa posição de numerador, tá certo? Aqui a pressão também está numa posição de numerador. Aqui a pressão está multiplicando com o volume. Eu poderia escrever assim, ó, pressão vezes volume sobre 1, pressão inicial vezes volume sobre 1, né? Então, nessa fração aí, ó, de novo, a pressão aparece no numerador, tá? Deixa eu pegar aqui outro pincel para pensar no volume. Ó, o volume. O volume ele está aqui. O volume está aqui. O volume está aqui. E o volume também está aqui. Beleza? Então nós temos aí o volume, né? Cara, aqui o volume também, assim como a pressão, está no numerador. Ó, numerador, aqui também. Certo? Aqui numerador e aqui numerador. Porque se esse cara está... Se a pressão é numerador e a pressão está multiplicando esse volume inicial, por exemplo, então ele também é numerador. Beleza? Tá, beleza. E aí, professor? Cara, agora vamos olhar aqui para a temperatura. Olha, a temperatura, ela aparece dividindo o volume final, ela aparece dividindo o volume inicial, a temperatura aparece dividindo a pressão e a temperatura aparece dividindo a pressão inicial, como você pode ver aqui. Tá legal? Então, recapitulando, pessoal, a pressão, quando aparece, ela aparece no numerador. O volume, quando aparece, ele aparece no numerador também. A temperatura, quando aparece, ela aparece no denominador. Tá legal, pessoal? Então, nós podemos pensar aqui, gente, numa expressão matemática geral,
que serve para os gases como todo. Beleza? É por isso que nós temos aqui a tal da equação geral dos gases, beleza? Então, a equação geral dos gases é essa daqui, ó. Vamos lá. A pressão, quando aparece, ela aparece no numerador, né? Tanto a pressão final como a pressão o quê? É isso aí, a inicial. Pressão final e pressão inicial. O volume, quando ele aparece, né, ou sozinho aqui no denominador, ou ele aparece multiplicando a pressão. Então nós temos aqui, ó, pressão final vezes volume final, pressão inicial vezes volume inicial. Legal? E quando a temperatura aparece, pessoal, a temperatura sempre aparece dividindo alguém, né? Então nós temos aqui, ó, pressão. Deixa eu fazer aqui embaixo, ó. Pressão vezes volume, tá aqui. E aqui nós temos dividido pela temperatura. E eu vou colocar uma igualdade aqui, e essa é a nossa equação geral dos gases. Tá aí. Equação geral dos gases. Tudo bem? Eu quero mostrar para vocês quem é quem aqui então. Legal? E vou colocar a sua respectiva unidade no Sistema Internacional de Medidas, beleza? Então vamos aqui, ó. Por exemplo, nós temos aqui a pressão, o P, né? Vou comentar aqui com vocês. P, P0. V, V0. T, T0. Tudo bem? Vamos lá, pessoal. P é o quê? P vem de pressão final, né? P0 vem de pressão o quê? Muito bem. P0 vem de pressão inicial. Ok? Volume, V, né? Volume final. V0, volume inicial. Legal? T. T vem de temperatura. E temperatura final, no caso, né? E T0 é a tal da temperatura inicial. Tudo bem? Muito importante aqui, galera, quais são as unidades dessas grandezas físicas aí no Sistema Internacional de Medidas? Por exemplo, aqui, ó, vamos lá, pressão. A pressão está em Newton por metro quadrado ou Pascal, né, PA, que é a mesma coisa, tá? Newton por metro quadrado e Pascal é a mesma coisa. Legal? Pressão inicial, a mesma coisa, ó, Newton por metro quadrado ou Pascal. Ambas unidades são unidades do Sistema Internacional de Medidas, tá certo? Volume final. Volume, pessoal, é dado em metro cúbico, tá certo? Metro cúbico. O metro cúbico ele não é igual a alguma outra coisa, então deixa ele quietinho aí, né? Volume inicial, metro cúbico também. Legal? Pessoal, deixa eu te contar uma história aqui, ó. Cara, eu falei aqui de 4 grandezas físicas iniciais que eu apresentei as unidades dessas grandezas no sistema internacional, beleza, né? Só que, pessoal, olha só, tem um detalhe aqui. Se a pressão estiver em ATM, se a pressão final estiver em ATM e eu tiver que calcular a inicial também estará em ATM, tá? Se a pressão final estiver... E vai dar certo, né, calcular em ATM, não tem problema.
Se a pressão final estiver em milímetros de mercúrio, a pressão inicial também estará em milímetros de mercúrio, não teria problema nenhum. Tá legal? Se o volume estiver em litro, não vai dar problema. Se o volume estiver em litro, se o volume estiver em centímetro cúbico, não vai dar problema. Agora, se a temperatura estiver em Celsius ou Fahrenheit, vai dar problema. Tem que passar. Professor, por que eu não preciso transformar as unidades da pressão? Por que eu não preciso transformar as unidades do volume? Mas por que eu preciso transformar as unidades da temperatura? Boa pergunta, pessoal. Primeiramente, a temperatura aqui, tanto a final como a inicial, elas são calculadas em Kelvin e ponto final. Só que, pessoal, cara, olha só. Para você passar de um valor de pressão para outro, você precisa fazer uma divisão ou uma multiplicação, tá? Para você passar de um valor de volume para outro, por exemplo, de metro cúbico para litro, de metro cúbico para centímetro cúbico, você tem que multiplicar ou dividir por alguma coisa. Só que, pessoal, olha só, a temperatura, vou até colocar assim, caráter de observação, né? Observação. Observação. Para você transformar uma temperatura de Celsius para Kelvin, você precisa simplesmente, pessoal, somar a essa temperatura, né? Na verdade é o seguinte, a temperatura em Kelvin, ela vai ser igual à temperatura em Celsius mais 273. Por exemplo, 27 graus Celsius é a mesma coisa que 300 Kelvin, né? Tá aí então. Legal. Então, olha só. Para você transformar de ATM para Pascal, você precisa dividir por 10 elevado à quinta. Quando você passa de, sei lá, de litro para metro cúbico, você tem que dividir por 1000. Então, assim, é divisão, é multiplicação, cara. Só que aqui na temperatura é adição. Você vai somar, você vai adicionar aqui, ó, a temperatura em Celsius para um valor. Então, assim, se você precisa somar isso aqui, então realmente dá diferença mesmo. Tá legal, pessoal? Rapaziada, nessa aula de hoje eu mostrei para vocês aqui a última transformação, que é a transformação isocórica com volume constante. Tá certo, galera? E no mais é isso aí. Ah, claro, também apresentei a vocês a equação geral dos gases, né? Aquela equação geral. Eu vou até aproveitar e fazer o seguinte com vocês, uma coisa que eu até esqueci. Olha só. Repara só aqui, gente. Ó, por exemplo, se eu falo para vocês que um gás ele passou por uma transformação isobárica, eu posso cortar essa pressão com essa pressão, porque é a mesma pressão, né, isobárica. Então a fórmula que sobra, VT sobre Votor. Ó, V sobre T é igual a Vô sobre Tô, né? Pressão constante. Se eu falo que a transformação é isocórica, eu vou cortar esse volume com esse, porque os volumes são iguais, né? Beleza? Em todo caso aqui, gente, nós temos o quê? PT sobre Potô, que seria essa fórmula aqui. Se você, por acaso, está numa transformação isotérmica, PV é igual a POVô, é a primeira fórmula aqui. Então tá vendo que não existe a necessidade de você memorizar as 3 equações, basta você lembrar dessa geral e saber onde você vai cortar. Ah, professor, e se não cortar nada? Significa que essa transformação ela não é iso alguma coisa. Tá legal? E aqui no mais, pessoal, tem uma brincadeira aqui que nós falamos, né? Que essa formulazinha aqui geral dos gases é o PVT Povotô. De novo, PVT Povotô.
Tranquilo? Bom, agora sim, agora eu vou encerrar essa aula de hoje, pessoal. Ficamos por aqui, tá legal? Essa foi a segunda aula dessa semana. Tem mais uma coisinha para eu apresentar para vocês, que é a equação de Clapeyron, que é a equação de estado, beleza? Mas isso aí é um assunto para a próxima aula, beleza, galera? Gente, valeu, professor Alex fica por aqui. Até a nossa próxima aula. Fui!